Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E enfim, a primeira cabeça rolou. O primeiro desligado nesse momento de crise do Internacional. A primeira demissão. Afinal, vem mais? Quem vem para o lugar do preparador físico? Flávio de Oliveira está voltando? O Inter já anunciou mais um nome para a comissão técnica. A gente fala sobre isso, o momento de instabilidade do Inter, a informação preocupante que vem da Turquia em relação a Ener Valencia e Bruno Mendes. Vai ter um Grenal pelo zagueiro uruguaio? Eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes, dá uma força enorme por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem lá o meu código DIAS, te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito para tu dar uma brincada e ganhar uma graninha, tá certo? Pessoal, eu quero começar falando sobre esse momento de instabilidade do Internacional e a primeira cabeça rolou. E era a cabeça que a gente estava projetando. Jean Carlos Lourenço, que estava como preparador físico do Internacional, foi desligado do cargo ontem à noite. Ele foi desligado do cargo por meio de uma nota que fez um anúncio. E aí o Inter escondeu, depois do anúncio que fez, do Antônio Carlos Fedato Filho, trabalhou com o Mano Menezes no Corinthians, trabalhou com o Mano Menezes também no futebol árabe, o Mano levou ele para o futebol árabe e foi anunciado para o cargo de coordenador de performance do futebol masculino. Ele vai comandar toda a performance, nada mais é do que comandar a preparação física, tá? Para eu ser mais claro com vocês. Ele vai ser responsável por supervisionar a área da preparação física e da fisiologia do clube. Esse é o Antônio Carlos Fedato Filho, que foi contratado pelo Internacional, como eu disse, trabalhou com o Mano no Corinthians e lá na Arábia Saudita. Só que o Inter também anunciou nessa nota, como eu disse, a demissão do Jean Carlos Lourenço. O Inter está colocando João Goulart, que é auxiliar da preparação física do clube, está há anos já no Internacional, ele vai assumir de forma interina. Só que não deve ser por muito tempo, tá? Porque na próxima semana, depois desse final de semana de Dia das Mães, o Flávio de Oliveira é aguardado em Porto Alegre. Há um princípio de acerto entre Inter e Flávio de Oliveira. Até há, sim, e eu acompanhei alguns colegas lá de São Paulo trazendo uma informação de que há uma multa contratual, há uma cláusula, contratual, que caso o Flávio de Oliveira se acertasse com outro clube, ele não teria direito a receber a sua rescisão no Corinthians. Não me confirmaram essa situação, mas ainda assim, tá? Vamos lá, é um preparador físico, não é um grande salário. Consequentemente, não é uma grande multa. Então, se de fato há essa cláusula contratual, provavelmente o Inter vai dar um bom valor para o Flávio de Oliveira ou ele vai costurar um bom acordo. Não acho que ele vai ser impedido de trabalhar e voltar para o Internacional por conta dessa cláusula que teria na rescisão, de contrato dele lá com o Corinthians. Então, vamos lá. Resumindo, Antônio Carlos Fedato Filho, o novo coordenador de performance, coordenador da fisiologia e da preparação física do Internacional. Jean Carlos Lourenço não é mais preparador físico do Inter e há um princípio de acerto com o Flávio de Oliveira para um retorno a Porto Alegre. Inclusive, eu conversei com o Flávio de Oliveira nas últimas horas, ele não confirmou e nem negou a possibilidade de vir para o Inter. No bastidor, conversando com algumas pessoas, já havia um movimento, eu trouxe isso ontem no canal no vídeo da tarde, havia esse movimento já para uma mudança na preparação física, e aí quero trazer até um bastidor sobre a demissão do Jean Carlos Lourenço, tá? Que me foi passado pelo meu parceiro, colega de Rádio Bandeirantes, Tiger Junk. Conversando com algumas pessoas, o Tiger chegou em uma informação importante, tá? Os jogadores não tinham comprado as ideias do Jean Carlos Lourenço de preparação física. E aí eu quero resumir aqui. Não teve aderência, foi esse o termo utilizado no bastidor. Não teve aderência, não tinha malandragem, também foi outro termo utilizado. Faltava aquele algo mais, aquela experiência, aquilo que a gente fala, nego velho, que a gente brinca muito no futebol e na vida real de fato. E o Jean Carlos Lourenço não era esse cara, que ele era muito cara da tese, da prática, da ideia, ideias interessantes de fato, mas que faltava aquele algo mais. Aquele algo mais que a gente sabe que o Flávio de Oliveira tem e por isso ele é a bola da vez para um retorno ao Internacional, tá certo? Pessoal, eu quero trazer duas informações de mercado importantes, tá? A primeira é sobre Bruno Mendes. Isso porque está sendo dito lá em São Paulo que, além do Internacional, o Grêmio e o Atlético Mineiro são interessados no Bruno Mendes. E aí eu quero trazer aqui uma informação que eu tenho, que de fato houve um contato recente entre o empresário do Bruno Mendes e o Grêmio. Explico. O empresário do Bruno Mendes
é o mesmo empresário do Carbajo. Carbajo, uruguaio, que veio do Nacional de Montevidéu para o Grêmio no início da temporada. Ele veio para Porto Alegre e eu citei que teria uma conversa com o Internacional. Essa conversa existiu de fato. Porém, essa conversa também existiu com o rival do Inter, também existiu com o Grêmio. Teve essa conversa entre Grêmio e empresário do Bruno Mendes e com certeza aí foi demonstrado esse interesse. O Grêmio também está procurando zagueiros. Além disso, o Atlético Mineiro é um interessado, acho mais pouco provável que consiga esse negócio, porque tem muitos zagueiros. O Atlético Mineiro tem problemas de contratações, não pagou o Bruno Fux, não pagou o Paulinho até agora para o Bayer Leverkusen e para o CSKA Moscou da Rússia. E a bola da vez, de fato, é o Inter. Por mais que o representante dele diga que ele quer renovar o seu contrato com o Corinthians, o Inter é a bola da vez para uma chegada do Bruno Mendes, tá certo? O Internacional está de olho na situação do zagueiro uruguaio, ele tem contrato até o final do ano com o Corinthians, pode assinar um pré-contrato a partir de julho, porém, isso não aconteceu ainda, não há um acerto entre as partes para essa assinatura do Bruno Mendes do pré-contrato, porque o Bruno Mendes está pedindo um valor muito acima do que o Corinthians quer, ele está pedindo cerca de 750, 800 mil reais mensais, o Corinthians quer pagar 500, 550 no máximo na renovação do zagueiro uruguaio, que até tinha no início do ano a sua utilização como certa, estava sendo utilizado, foi titular muitas vezes no início do ano com o Flávio Lázaro quando ele assumiu por lá o Corinthians, mas o Inter está muito atento, porque há sim um interesse em cima do Bruno Mendes. Se puder chegar no meio do ano, melhor ainda, mas o Inter previa inicialmente uma volta dele para o final da temporada, início de 24, tá certo? Pessoal, eu quero agora por fim aqui repercutir uma informação que vem da Turquia e deixar claro o que eu tenho e o que eu não tenho sobre essa situação, tá? Lá na Turquia, eu vou até pegar o nome da jornalista para não cometer nenhuma injustiça, Elis Bus Aras, que é jornalista lá na Turquia. Eu vou até pegar aqui o veículo que ela trabalha, tá? Ela trabalha na Sports Presenter, tá? Ela trabalha na Sports Presenter, é jornalista, tá? E tem uma conta aqui, ó, quase 20 mil seguidores, ela é de Istambul, trabalha lá na imprensa turca e trouxe uma informação importante de que o Inter teria que pagar 5 milhões de euros para o Ener Valencia, com quem assinou o pré-contrato para a chegada dele a partir do dia 3 de julho, da abertura da próxima janela, e que caso o Internacional não pagar esse valor de 5 milhões de euros, o pré-contrato, não valeria mais. Vamos lá. Eu procurei pessoas do Inter, não obtive a confirmação, acho normal porque eu não obtive a confirmação por causa do momento do Inter, o pessoal já não falava quando estava bem do Ener Valencia, quem dirá agora que o Inter está mal, vendo esses maus lençóis dentro de campo e no seu ambiente principalmente, mas ainda assim, ela cita que o Inter tem que pagar 5 milhões de euros para o Ener até 1º de julho, senão o pré-contrato não valerá mais. E que caso o Inter pague e ele queira quebrar o pré-contrato, ele paga 20 milhões de euros. Assim, eu custo acreditar que teria esse valor dos 5 milhões de euros, tá? Pode ser que esteja se referindo a luvas? Até pode ser. Mas, se de fato tivesse que pagar mais 5 milhões, senão o pré-contrato não valeria, eu acredito que essa informação teria sido passada já na confirmação do pré-contrato assinado e a gente teve essa confirmação via Inter, eu e diversos colegas, tá? Respeito a informação da colega lá na Turquia, assim como respeito a informação de diversos outros colegas. Eu não tenho essa informação de que o Inter tem que pagar 5 milhões de euros para o Ener, senão o pré-contrato não vai valer nada. O que eu tenho é, o pré-contrato está assinado, ele já deu a palavra para o Inter, ele já conversou com o Inter que ele vem sim, ele não vai renovar lá no Fenerbahçe, ele vem a partir do dia 3 de julho e que o Inter vai pagar naturalmente luvas ao jogador. Porém, luvas, não existe essa situação que está colocada, de ter um valor de luvas e caso tu não pague as luvas até tal dia, o pré-contrato não vale. Então, assim, eu acredito que ela não esteja já se referindo a luvas, tá? Ela está se referindo a uma cláusula no contrato de que o Inter teria que pagar 5 milhões de euros, senão o pré-contrato não vale. Eu não tenho essa confirmação. Respeito, mas não tenho essa confirmação e custo acreditar que isso seria verdade. O pré-contrato está assinado, se ele quiser quebrar 20 milhões de euros. Tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.